Pai, muito obrigado por mais esse dia. Abençoe a tua serva que vai trazer esse estudo nesta manhã. Que venha falar o nosso coração e nos edificar. Deus, muito obrigado, porque na palavra promete que me darás sabedoria quando eu pedir. Nos ajuda a ser sábio todos os dias, não apenas quando precisamos, com urgência. Abençoe todas as mulheres, dai sabedoria a elas em nome de Jesus. Amém. Não estamos sós, não estamos sós, não estamos sós. Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Não estamos sós, não estamos. Não estamos sós, não estamos, não estamos sós. Não estamos sós, não estamos sós, não. Estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós. Não estamos sós, não estamos. Não estamos sós, não estamos. Não estamos sós. Não estamos sós. Não estamos sós, não estamos sós. Deus conosco está, conosco está. Não estamos sós, não estamos sós, Deus conosco. Não estamos sós, Deus conosco está. Olá, irmãs, graça e paz, espero que estejam todas bem. Hoje eu vou trazer o estudo da revista Visão Missionária desta semana. O tema é o desafio da solidariedade. Há algumas semanas atrás, a Val me convidou para apresentar esse estudo para as irmãs e logo que eu vi aqui o tema, o desafio da solidariedade, eu pensei, este é um desafio que não será feito, uma competição, um desafio que você fará com alguém, mas é um desafio que você fará com você mesma. E por que eu digo isso? Porque solidariedade é algo que está no caráter, E muitas vezes ser solidário não está no caráter de muitas pessoas. E tem uma diferença, de caráter, de solidariedade, que está no caráter, para reciprocidade, que é atitude, são atitudes. E aí o que acontece? Por exemplo, a solidariedade, ela parte de alguém que tem um caráter genuíno, um caráter de compaixão,
pelo próximo, de se colocar no lugar do outro. E reciprocidade é algo que você faz porque alguém fez para você. É quando você ajuda de acordo com aquilo que aquela pessoa ajuda, ou ajuda de acordo com aquilo que a pessoa faz ou fez para você. E muitas vezes nós agimos com reciprocidade, e o desafio aqui é ser solidário. E logo no início da revista conta a parábola do bom samaritano, quando um homem, né, intérprete da lei, ele tenta pegar Jesus perguntando quem é o próximo, né, a quem nós devemos amar. E Jesus ele conta a parábola do bom samaritano, onde uma pessoa foi assaltada e caído, ferido, né? Passa um sacerdote e passa um levita, e os dois com uma desculpa para não ajudá-lo, né? Que a desculpa era que sacerdote e levita se tocasse no corpo de um morto seria contaminado. Então, por conta disso, né, uma desculpa que eles deram para não ajudar, passaram direto. E aí o samaritano, que era o inimigo dos judeus, ele passa, ajuda, arruma ali, né, os ferimentos, leva para uma hospedaria e até, além de pagar, ainda diz que se ele tiver mais gastos, volta lá e arca com essas despesas, caso esse homem machucado dê mais algumas despesas, né? E aí olhando, né, eu li a passagem bíblica, né, e eu estava pensando, né, o sacerdote e o levita estavam a caminho do templo. E quantos de nós, né, não fazemos parte de um templo, né? Nós fazemos parte de uma igreja, e quantas vezes nós damos desculpa, né, para não ser solidário, para não fazer algo que Jesus nos ensina a fazer. E damos desculpas para não fazer. E muitas vezes também o que acontece? Facilmente a gente doa alimento, a gente doa roupa, mas dificilmente a gente doa dinheiro para alguém, né, para uma pessoa. Normalmente, quando a gente vai ajudar com dinheiro, aí é que nós temos mais dificuldade ainda, porque o dinheiro, muitas vezes, ele falta para a pessoa que, às vezes, ela está desempregada, né? Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela passava muita necessidade, assim, por conta da vida que ela tinha mesmo. Ela tinha muita dificuldade em continuar no emprego, né? Nos empregos que ela arrumava por conta da forma como ela deixava a desejar o trabalho dela. Então, ela arrumava emprego, mas ela não durava nos empregos. E um certo dia lá, ela estava oferecendo a cesta básica dela para vender. E uma pessoa achou um absurdo, falou, nossa, mas você passa tanta necessidade e vai vender a sua cesta básica? Ela falou assim, eu passo mesmo muita necessidade, mas necessidade financeira de dinheiro, porque comida na minha casa não falta. Às vezes o meu armário está cheio de comida e bate pessoas lá na minha porta para doar comida, porque ela disse que alimento, roupa, era algo assim que normalmente as pessoas que conhecem a vida dela, que sabem que ela não trabalha na maior parte do tempo, normalmente precisa disso e não tem. E ela disse que recebia facilmente doação de alimentos e de roupas, e de dinheiro não. Então, por isso que ela ia vender aquela cesta básica, porque só assim ela tinha como ter dinheiro em mãos, né? E ela falou que muitas vezes as pessoas não dão dinheiro para quem passa necessidade. E é verdade, né? Normalmente a gente quer ajudar de uma maneira julgando que a maneira como nós estamos fazendo é a certa.
né? Na hora de colocar a mão no bolso, ajudar financeiramente, dar dinheiro. Normalmente nós temos mais dificuldade de fazer isso, mas é isso, né, que Jesus está ensinando, ele está dizendo aqui, né? Muitas vezes a gente não, a gente dá desculpa até mesmo na hora de fazer a doação de um alimento, a gente dá desculpa na hora de fazer a doação de uma roupa. Muitas vezes a gente quer saber quem é essa pessoa, quer ver se essa pessoa realmente merece aquilo que a gente está querendo fazer por ela. Às vezes nem está querendo fazer, né? Mas às vezes chega até nós uma situação e a gente vai fazer uma avaliação para ver se aquela pessoa realmente merece aquilo que nós vamos fazer por ela. E não é isso que Jesus nos ensina. Né? Amar ao próximo tem a ver com que o que é teu é meu, o que é meu é teu. E para você ver como que é um desafio isso, né? Normalmente a gente tem facilidade em fazer, às vezes dar dinheiro, às vezes para as pessoas próximas da nossa família ali, pessoas, às vezes é um irmão, às vezes é um cunhado, né, um filho, pessoas próximas que a gente sabe, conhece ou faz independente de qualquer coisa. Mas quando se trata de alguém, principalmente quem você não conhece, né, ou alguém que tem uma vida que você julga ser uma vida de alguém que quer as coisas com muita facilidade, a gente não faz. E, por exemplo, eu estava falando para o Vanderlei que eu tenho 44 anos e em toda a minha vida, conhecer alguém solidário, verdadeiramente, que tem uma natureza de solidariedade, eu conheço pessoas que cabem assim nos dedos de uma mão, que são solidárias de natureza. E eu tenho certeza que essa pessoa que eu conheço, que essas pessoas que eu conheço que são de natureza solidárias, facilmente daria dinheiro para uma pessoa como essa que eu citei para vocês. Né? E muitas vezes o que a gente faz? A gente olha para uma pessoa que estende o dinheiro para uma pessoa assim e a gente às vezes acha até que essa pessoa é boba, né? A gente fala, ai que boba, ajudando, né, essa mulher, essa pessoa, só que é da natureza dela ser solidária, ajudar sem olhar quem é, né? E é justamente isso, né, que eu estou tratando com as irmãs. Esse samaritano aqui que Jesus Cristo usou como o herói da história, eles eram os inimigos dos judeus, né? O samaritano que passou e que ajudou, ele era o inimigo, né? E eu lembro que uma vez eu estava contando para o Vanderlei que eu conheci um casal e esse casal eles tratavam muito bem um ao outro. Sempre com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E eles, quando eu fui assim algumas vezes na casa desse casal, eles tratavam os filhos de uma maneira muito bonita de se ver. E a gente que ia lá na casa deles, assim como visita muitas vezes, tratava a gente super bem. Quando conversavam de qualquer assunto, de qualquer coisa, assim, eu me admirava muito com eles. Né? E quando ela chegou a falecer, e aí passou um tempo depois, esse esposo dela também faleceu, né? E foi até por isso que eu estava falando para o Vanderlei, falei assim, eu conheci essas pessoas de uma natureza muito boa e com atitudes assim muito boas de se ver, gostosa de se viver, e dificilmente a gente vê pessoas dessa forma sendo cristã, né? O que eu quero dizer também é que eles não eram cristãos, e o Vanderlei até falou para mim assim, eu acho impossível alguém ter atitudes como essa sem que tenha Deus nesse agir deles, né? E aqui nessa história nessa parábola, né, do bom samaritano, é como se esse casal fosse esse bom samaritano, né? É aquela pessoa que às vezes a gente acredita que não seria
as pessoas corretas a agirem dessa forma. A gente imagina que quem age dessas formas são os cristãos, e muitos cristãos não têm agido, né? Nem com amor com o seu companheiro, né? Seu esposo, sua esposa, nem tem feito de maneira estendida para o lar com seus filhos. Quando recebe as pessoas também não tem a atenção que eles tinham, e às vezes a gente se decepciona com a atitude de pessoas que se dizem cristãs. E até mesmo aqui, olha, irmãos, tem uma parte aqui da revista que fala assim, ó, igrejas maiores solidárias com as igrejas mais carentes. E tem uma parte aqui da revista que fala que faz uma pergunta, né, dizendo assim, o que a sua igreja tem feito para ajudar as igrejas menores? Sua igreja contribui com o plano cooperativo? Levanta oferta missionária? Adquire revistas, livros e materiais das nossas denominações, onde também há uma preocupação com a sã doutrina? E a gente fica feliz de saber que sim, que a igreja que nós fazemos parte, a Igreja Batista daqui de Laranjeiras, ela tem esse trabalho. A resposta é sim. Porém, a gente sabe também que existem membros que fazem parte da igreja que são contra esse trabalho, né? Então, o que eu quero dizer é que alguém que é solidário vem esse desejo de fazer tudo isso, mas dentro da própria igreja tem pessoas que são contra esse trabalho, né? Tem pessoas que é contra, por exemplo, a igreja arrecadar as ofertas para missões, e acha assim, coloca muitas outras coisas na frente, às vezes colocam necessidades que a igreja tem, mas esquece muitas vezes que quando é dito, por exemplo, no dia dos cultos, né? Hoje, tudo aquilo que tiver fora dos envelopes vai para missões. É porque alguém está querendo contribuir com missões. É o desejo de alguém contribuir com isso. Não cabe a um irmão da igreja decidir se aquele desejo que eu, por exemplo, tive de ofertar para missões, ele não vai ser para missões, né? Tem pessoas que fazem parte de uma igreja que deixa a desejar em relação à solidariedade, porque solidariedade não é somente com pessoas que os nossos olhos conseguem ver, né? Solidariedade é com aqueles que os nossos olhos também não veem. E tem aqui também uma outra parte da revista que fala igrejas solidárias com as famílias carentes. Eu vejo que famílias carentes, né? Aqui fala a respeito de você ser solidário tanto com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né? Mas a gente também tem que ser solidário com as pessoas que não fazem parte. Não adianta, por exemplo, a gente doar uma cesta básica para uma pessoa de dentro da igreja que a gente sabe que está necessitado e não fazer essa doação, é só um exemplo, para uma pessoa da nossa família que a gente sabe também que está precisando. A impressão que dá é que a gente está fazendo para que o outro veja, né? A nossa atitude de solidariedade, ela tem que ser única, ela tem que ser em todos os lugares, ela tem que ser dentro da igreja, dentro da nossa casa, os nossos vizinhos têm que ver solidariedade em nós, as pessoas da nossa família têm que ver solidariedade em nós. E aqui até também fala na parte aqui da Igrejas Solidárias com as Famílias Carentes, tem uma historinha aqui na revista que diz que uma igreja ela abria, né, nos finais de semana para fazer evangelismo. E normalmente para fazer evangelismo, normalmente as pessoas quando vão fazer evangelismo numa igreja faz um saquinho de doce, prepara um lanche, um suco, né, para as pessoas que vêm. E muitas vezes esquece das pessoas que já fazem parte, né, da igreja, já fazem parte do corpo de Cristo. E isso também eu vejo acontecer, por exemplo.
Às vezes, né, a nossa igreja tem esse trabalho, né, que cita o trabalho das mensageiras, dos embaixadores e da união de adolescentes. A união de adolescentes eu não conheço na nossa igreja, mas, por exemplo, embaixadores e mensageiras vai fazer um evento na igreja, normalmente alguém se coloca lá para pedir ajuda para membros que já ajudam, né? Às vezes não, quando é para fazer para alguém de fora, faz parte da igreja. Quando é para fazer para os de dentro da igreja, tem pessoas específicas para ajudar. E isso também, né, é algo que dá para se pensar. Por que eu vou fazer para alguém para chamar a atenção dele e não vou fazer pelos que já estão dentro da igreja? É para você ver a importância de ser solidário sempre, né? Quem é solidário sempre vai agir com esses que vêm de fora e vai agir também com os que já fazem parte do corpo de Cristo. Aí tem aqui, salvos usando de solidariedade para com os perdidos. E aqui Jesus contou 3 parábolas, né? Aqui na explicação deste tema aqui fala que a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, né? A ovelha estava perdida na vizinhança, a moeda dentro de casa e o filho pródigo numa terra distante, né? E é justamente isso. A nossa solidariedade, ela tem que ser visível para a vizinhança, para as pessoas que estão dentro da nossa casa e tem que ser para aquelas pessoas que os nossos olhos não estão vendo, né? Que são esse trabalho missionário mesmo, né? Onde você faz a doação e você só faz a doação, você sabe que vai chegar, né? Você não julga, né, se merece ou não, você faz a sua parte, você faz aquilo que você acredita ser o certo a se fazer, aquilo que Jesus nos convida a ser. Você se lembra de uma atitude solidária que praticou? Né? Esse assunto de solidariedade com reciprocidade, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque solidariedade, né, como eu disse, está no caráter, e reciprocidade está naquilo que você faz quando você recebe algo. Normalmente você faz porque você recebeu ou você faz porque você julga que aquela pessoa merece. Qual foi a última vez que você praticou solidariedade com alguém? O que você tem feito para tornar a sua casa, igreja, trabalho ou um grupo específico onde a solidariedade se manifeste diariamente? Eu também pensei a respeito disso. Eu pensei assim, como é difícil a gente conhecer pessoas que têm uma natureza solidária. E por que é tão difícil assim? Porque além dessas pessoas serem difíceis de serem encontradas, normalmente eu não me desafio a ser solidária, automaticamente as pessoas não veem isso em mim, automaticamente também eu não ensino isso para os meus filhos, né? Eles não veem solidariedade, eu não ensino para eles solidariedade, muitas vezes a gente ensina a reciprocidade, que a gente tem que saber que existe sim a diferença. A gente ensina a reciprocidade até ao contrário daquilo que está proposto aqui, né? Que a reciprocidade aqui tá voltada ao bem, né? A você fazer o bem a alguém que fez bem em você, mas reciprocidade a gente sabe que é fazer o mal também, quando a gente recebe o mal, né? E a gente tem ensinado reciprocidade, a gente tem vivido reciprocidade, mas nós não temos vivido solidariedade, né? Raramente a gente vê solidariedade, raramente eu vejo solidariedade. E impressionante falar isso para vocês, irmãs, mas dentro da própria igreja onde a gente faz parte, a gente muitas vezes não vê solidariedade. A gente vê as pessoas cumprindo, né, ali, indo para cumprir alguma coisa que a gente nem sabe se chama de ritual. E o desafio aqui é o desafio da solidariedade. Vamos nos desafiar a nós mesmas a praticarmos a solidariedade com o nosso próximo.
ler para as irmãs aqui uma parte aqui da Bíblia, que também tem na revista, uma conclusão para o tema que está em Mateus 25, verso 34, a partir do 34, que diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram ver-me. Aqui logo no início fala: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. Por quê? E esse porquê? Né? Nós temos feito, nós temos dado de comer, nós temos dado de beber, nós temos visitado pessoas enfermas, né? Se a gente for levar mesmo ao pé da letra daquilo que Jesus nos ensina a sermos, a gente vai ver que a gente deixa muito a desejar. Tem uma parte aqui na revista que fala assim, ó: nem todos serão salvos. O número de salvos será menor que o número dos perdidos. Muitos que se consideram salvos nunca se salvarão. A salvação só é possível enquanto a pessoa vive. Se nós pensássemos nesses 4 pontos, tanto para as nossas vidas mesmo, como para a vida das pessoas que muitas vezes são verdadeiramente o nosso próximo, a gente agiria totalmente de maneira contrária que muitas vezes nós agimos. A nossa solidariedade ia ser sim maior, a nossa forma de tratar, às vezes a nossa forma mesmo de falar de Jesus para essas pessoas seria diferente, porque normalmente quando a gente está numa conversa com um amigo, não fica na nossa mente assim, nem todos serão salvos, né? Aí você está ali conversando com a pessoa, aí vem o número de salvos será menor que o número dos perdidos, né? Ou então quando você está lá dentro da igreja, que você está lá fazendo algo, você olha para a sua vida e diz assim: muitos que se consideram salvos nunca se salvarão, né? É uma tristeza a gente muitas vezes vê a realidade de como nós muitas vezes somos como cristão, né? Que a nossa conduta ela não reflete aquilo que verdadeiramente tínhamos que refletir a respeito de Cristo. Infelizmente, irmãs, tem às vezes essas pessoas que eu disse para as irmãs que eu conheço que são solidárias, às vezes essa quantidade de pessoas que eu conheço, elas não estão dentro da igreja, né? É como essa parábola, né, do bom samaritano. Às vezes é alguém que impressiona, por quê? Porque essa pessoa está fora do templo, né? Então, poxa vida, vamos fazer parte, né, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos fazer parte disso. Vamos nos colocar verdadeiramente com amor ao próximo, né? Amar ao próximo, fazer sem olhar a quem. Muitas vezes quando a gente vai fazer uma doação para alguém, principalmente quando é em dinheiro, a gente quer ver, né, se aquela pessoa realmente merece aquilo que nós queremos fazer. Nós agimos de maneira totalmente errada. E voltando ao início da revista, mas para concluir, aqui diz assim, olha, que vivemos em um tempo em que solidariedade deixou de ser uma opção, tornando-se uma necessidade.
Não estamos sozinhos, somos barcos navegando sobre o mesmo mar. Se a maré subir para você, subirá para todos. Se baixar para os outros, também baixará para você. Né? É egoísmo puro da nossa parte. Muitas vezes a gente se colocar no lugar de alguém que no momento não precisa, né? A gente acredita que não está precisando, e também não fazer pelo outro, esquecendo que as coisas podem mudar, né? De um momento para o outro as coisas podem mudar na nossa vida, e a gente já está naquele lugar onde a gente precisa, né, de alguém para nos ajudar, tanto financeiramente, como com alimento, como com roupas. E uma coisa, assim, irmãs, que eu costumo dizer que de verdade, assim, eu gosto muito, me impressiona muito quando alguém fala que ora por mim. Eu acredito que um dos melhores presentes, assim, que eu ganho é quando alguém ora pela minha vida, né? Então, de você fazer algo pelo próximo. Não que a gente só precise da oração, né? Às vezes as pessoas estão em situações que, além das nossas orações, elas precisam, né, do nosso agir solidário. Então, vamos nos desafiarmos a sermos solidárias, porque o nosso papel é esse, de ser solidária, é o nosso papel dentro da igreja. Quando tiver algum assunto lá dentro da igreja que envolve, por exemplo, um coração solidário, uma índole solidária, seja essa índole solidária, seja esse sentimento. Quando for dentro da sua família, seja essa solidariedade. Quando for para os vizinhos, para as pessoas às vezes que você, nossa, nem viu, nunca viu, não conhece, mas você olha e ali você vê que aquela pessoa necessita, se coloca no lugar, né? Olha, porque solidariedade é você se colocar no lugar do outro que está necessitado, é você ter compaixão pelo outro, né? E se coloque no lugar do outro que está necessitado. Pensa o que você gostaria de receber, né? Se fosse você que estivesse passando por aquilo. E se você tiver condições, faça. Se tiver condições mesmo, porque às vezes a gente até tem a condição, mas a gente inventa desculpas, né, para não fazer aquilo que tem que ser feito. Espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem. Aqui no finalzinho diz assim: orem pedindo a Deus que sua igreja se torne solidária a partir de você mesma. Amém, irmãs? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.